E aí me lembrou um pouco dessa questão de Eletrobras. Na verdade, só o nome, o Brás ali, que me fez lembrar sobre Eletrobras, que acho que é um outro tema acho que muito sensível. A gente acompanha todas as críticas em relação ao próprio presidente Lula em relação à privatização de Eletrobras. E mais cedo até trouxe aqui uma nota no qual a própria companhia ela reconhece a possibilidade de uma reversão dessa privatização que foi feita, né? A gente viu aí, inclusive, a Eletrobras reagindo hoje muito negativamente, depois a Débora pode até atualizar para a gente, mas eu queria entender, na visão de vocês, né, exatamente esse questionamento do que foi feito em relação à privatização, lembrando que foi aprovado pelo Congresso na época que foi votado, aprovado e sancionado no governo anterior, mas a Eletrobras reconhecendo essa possibilidade da privatização da companhia poder ser revertida. Como que vocês avaliam, né, principalmente pensando ali quem é investidor de Eletrobras neste momento, James? Bom, eu tenho uma regra simples. Com estatais, quando tem um governo menos liberal e, assim, mais disposto a interferir, eu quero ficar fora. Eu simplesmente nem penso sobre a Eletrobras. Até, eu sei que a Petrobras é uma empresa muito, muito relevante, muito importante para a gente, mas assim, por que preocupar tanto com a Petrobras, com a Eletrobras, quando tem muitas empresas que vão começar a apresentar resultados bem melhores, que não são tão impactadas, que o governo, sim, pode anunciar novas tributações, novas regulações, porém não conseguem intervenir tanto quanto conseguem como uma Eletrobras, Petrobras, etc. Então, por mim, é uma questão de custo de oportunidade. Durante o governo anterior, que teve uma postura bem mais liberal, eu acho que valia muito a pena ficar de perto com essas empresas. Mas, hoje em dia, eu sigo essa regra simples que eu simplesmente não vou focar muito, não vou gastar muito do meu tempo, da minha energia pensando. E por acaso a Eletrobras está numa fase muito ruim. Então, por mais que o governo decida mexer com ela, assim, mais difícil o caso continua sendo. Vandique, queria entender na sua visão, se você acredita que, né, esse alerta, né, sobre essa possibilidade de contestar essa privatização, se isso pode acabar atrapalhando ainda mais a empresa, né? Se ela pode enfrentar ainda mais dificuldades para levantar capital, manter investimentos em relação à participação, por exemplo, porque traz uma insegurança exatamente, né, para o próprio investidor ali e economicamente também falando, né, o que pode acontecer se caso realmente esse processo for revertido. Bom, Paula, eu concordo integralmente com o James. Eu acho que as estatais brasileiras, elas são importantes, mas o custo de oportunidade, você dedicar atenção e entender pontos que são externos à análise econômica financeira, demandam de você assim, uma quantidade de devoção a essas ações, a essas empresas, que pode não fazer sentido, uma vez que existem várias outras oportunidades no mercado, como o próprio James ilustrou aqui. Eu digo para vocês, eu sou investidor da Eletrobras e eu comprei exatamente no momento da privatização, porque eu acreditei no modelo. A Eletrobras é uma empresa fundamental no Brasil. O Brasil é um país que está crescendo, apesar de não crescer tão rápido como poderia, mas a demanda por eletricidade, inclusive pela mudança da estrutura das indústrias, né? A demanda cada vez mais constante e essa elevação constante na demanda, né, pessoas e empresas utilizando eletricidade para todos os tipos de fins, para poder fazer o processo de digitalização das organizações. Nós estamos falando de 5G, 5G+, quer dizer, não dá para uma empresa de eletricidade com a finalidade da Petrobras não dar certo. Ela tem que dar certo. Isso é um imperativo nacional. Pelo outro lado, né, essas ingerências e intervenções e ameaças que geram um risco político gigante, acoplado com o histórico de risco jurídico, uma vez que no Brasil nem o passado é certo.
Então, isso, de fato, vai de encontro com a proposta e com a análise do James de que existem coisas melhores e mais fáceis de serem operadas no Brasil do que ativos relacionados a estatais ou empresas que têm capital misto. Grande parte da atenção que a gente vê às empresas como Eletrobras e Petrobras é que o brasileiro ainda não se acostumou direito com a Bolsa. E com isso, o brasileiro que saiu da renda fixa nos anos de 2000 em diante e foram para a renda variável, gostariam de ter um análogo, né, como se fosse um CDB ou algo do gênero, uma letra, algo do gênero, dentro do mundo da renda variável. Então, o brasileiro ainda não desenvolveu o estômago, né, para aguentar os vai e vens da Bolsa, e ainda mais no ambiente de forte pressão política entre dois lados, né, o governo anterior mais liberal, não liberal, mas mais liberal do que atual, e um governo petista de novo, fazendo valer as suas premissas de não privatização. Hoje mesmo pela manhã em Portugal, o presidente reclamou muito sobre a privatização, falou que a única coisa que aconteceu foram aumentar os salários da diretoria e coisas desse nível, que não é realidade, tá certo? Mas a empresa e a gestão precisam ter espaço e paz mental para tomarem decisões estratégicas, irem ao mercado, buscar dinheiro para fazer investimentos que são estratégicos. E eles não estão tendo isso. Faz 4 meses que o governo vem bombardeando a empresa. Quer dizer, não sei se é intencional de tentar comprá-la por um valor muito mais baixo do que ela foi privatizada, que pode ser o caso, tá certo? Agora, vai haver uma batalha jurídica e política no Congresso, uma vez que ela foi privatizada com aval do Congresso Nacional e revisão pela Suprema Corte. Quer dizer, seria um retrocesso daqueles que botam o Brasil ao lado de países que são republiquetas centro-americanas.